Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar o capítulo de hoje sobre anel vascular. Eu sou Luiz Gustavo, R2 da Cardiologia Pediátrica. Agora resolveu travar o computador. Só um momento. Ótimo. Deixa eu botar aqui o computador de novo. Beleza. Bom, então começando com a prevalência, corresponde cerca de menos de 1% do grupo de cardiopatias congênitas, apesar de ser extracardíaco, né? Bom, as anomalias, então, elas incluem, esses anéis vasculares são anomalias, na verdade, do arco aórtico, que vão levar a sintomas respiratórios e de dificuldade de alimentação, né, disfagia nas crianças de graus variáveis. Neste capítulo também está incluso, apesar de não fazer parte do arco aórtico, mas está incluso a anomalia da artéria pulmonar também, a gente já vai ver o porquê. Basicamente, existem dois tipos de anéis vasculares. O verdadeiro, né, o completo, digamos assim, que é o duplo arco aórtico, o arco aórtico à direita com um ligamento arterioso à esquerda, no caso, que a gente vai ver mais à frente, e a sua forma incompleta, que seria a artéria inonimada anômala, a subclave direita aberrante, ou até mesmo essa artéria pulmonar esquerda anômala, que é conhecido como sling vascular ou sling pulmonar. Então, antes de começar, só para exemplificar, não vou entrar em detalhes nessa aula sobre a parte embriológica, mas para ficar claro para todo mundo, a origem, então, né, do arco aórtico e dos ramos deste arco. Então, a gente consegue ver nessa primeira imagem, na figura A aqui, os 6 pares aórticos primitivos, 6 pares faríngeo ou arcos branquiais, né? Então, está aqui numerado de 1 a 6. E do lado, aqui na figura B, a gente já consegue ver já mais delimitado a aorta. No caso aqui tem as duas aortas, né? Suas ramificações. Então, a gente vê que a aorta, na verdade, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ela tem origem do 4º par, né, de arco faríngeo, de arco branquial. Aqui a gente também, essa figura ficou apagada aqui embaixo, é do livro do Dr. Ulisses. Então, a gente está dividido aqui didaticamente nos segmentos, de A até H. Então, a forma natural, o normal, que a gente vê na maioria dos seres humanos, que é essa figura B aqui, que seria o arco aórtico à esquerda. Então, tem a involução dos arcos, sobrando o 3º arco, o 4º arco formado pela aorta, aqui da pulmonar e o resquício do canal arterial seria pelo 6º arco. Vai ter uma involução do segmento denominado A, desse arco, que seria a porção à direita, permanecendo somente o arco do lado esquerdo. Então, que é o que a gente conhece hoje, que é o padrão da normalidade, né? Então, a aorta, suas ramificações, tronco braquicefálico, subclávia, carótida, comum, direita, esquerda, e a subclávia esquerda. Aqui o ligamento e o tronco pulmonar. Nessa figura aqui de baixo, na figura A, seria como se fosse uma imagem espelho, parece, né? Então, aqui nesse caso, o segmento H, que é do lado direito, que vai sofrer uma involução, e aí vai permanecer somente a aorta do lado direito. Então, vai configurar aqui na imagem B, já no final, a aorta com as suas mesmas ramificações, como eu disse antes, uma imagem espelho, só que para o lado direito. E, por fim, só para demonstrar um dos tipos de anéis vasculares, que é o duplo arco aórtico. Então, a permanência dos dois arcos, 4 arcos aórticos, desculpa. E aqui a gente pode ver, no final, ele sofre uma rotação, né? Então, permanecendo uma porção anterior e outra porção posterior, em relação à traqueia e o esôfago,
formando então um anel vascular que a gente já vai ver mais na frente, né, melhor. Então, para frisar, é importante lembrar que o arco aórtico, então, deriva do quarto par do quarto par faríngeo, né, dos arcos branquiais, e o ligamento tronco pulmonar e um pedaço do tronco pulmonar e o ligamento arterial a partir do sexto, né, segundo essa imagem, ó, a gente pode ver na figura, que é o que tem de resquício. Só para exemplificar. Fisiopatologia, então. Basicamente, a gente vai falar aqui de 5 tipos de anel vascular, de anéis vasculares. O primeiro deles, é um dos mais comuns, cerca de 40%, é o duplo arco aórtico. Aqui é a figurinha do livro do Myung Park. Então, ocorre uma falha na regressão desse quarto arco branquial, direito e esquerdo, né? Então, o arco que fica à direita, ele vai dar origem, então, à artéria carótida comum direita e à artéria subclave direita, e o arco à esquerda vai, né, correspondente, dar origem à carótida comum esquerda e à subclave à esquerda. Em cerca de 75%, a maioria dos casos, o arco à direita ele é maior do que o arco à esquerda. Então, tem uma dominância que a gente chama de arco à direita. E ele raramente está associado a outras cardiopatias congênitas, normalmente é isolado. Então, essa figura mais coloridinha aqui, que eu peguei do livro do Talgueva, de ecocardiografia. Então, a gente consegue ver aqui a aorta, né, com o ramo que vai posteriormente, que seria a direita, e a esquerda, que passa anteriormente a traqueia. Então, carótidas, né, tanto como direita quanto esquerda, e as subclaves também, direita e esquerda. E aqui a gente consegue ainda ver o ligamento arterioso, né, que é o resquício do ducto arterioso. Figurinha do livro do Dr. Ulisses também, é a mesma figurinha para exemplificar, né, outra imagem. Então, aqui mostrando, na verdade, a dominância direita, né, um arco, a gente pode ver ele, o arco à direita maior, mais calibroso do que o arco à esquerda. E nessa outra imagem, do lado direito, vocês podem ver que tem a dominância do lado esquerdo. Então, a aorta à esquerda ela é mais calibrosa do que a aorta direita. Então, é só para exemplificar. Ups. Falando agora do arco aórtico à direita com o ligamento arterioso à esquerda. Então, basicamente, são 2 tipos desse tipo de anomalia. A maior parte dos pacientes, 65% deles, vai ter um arco aórtico direito, que vai dar origem à carótida esquerda, e após a carótida direita, então aqui o arco aórtico à direita, dando origem, esse primeiro raminho aqui, à carótida esquerda, depois carótida direita, artéria subclave direita, e aqui por trás a subclave esquerda. Sendo que essa subclave esquerda, de forma aberrante, ela pode ter origem, pode ou não ter, né, um divertículo. Nessa imagem dá até para ver, eu botei uma outra imagem que vai surgir daqui a pouquinho, um divertículo chamado divertículo de Commerell, né, que é essa porção na base dela mais dilatada. Então, o anel vascular, neste caso, ele vai ser completado, então, por quem? Tem uma setinha preta aqui, pelo ducto ou, mais posteriormente, o ligamento arterioso que está à esquerda. Então, ele que fecha esse anel na artéria pulmonar esquerda, porção proximal. E 10% vão estar associados com cardiopatias congênitas. Então, aqui na imagem, para ficar mais claro, arco aórtico à direita, primeiro ramo, aqui parece que está tudo junto, mas o primeiro ramo é esse, a carótida esquerda, carótida direita, subclave direita. Aqui na porção mais distal, a gente vê uma porção dilatada, que é o divertículo de Commerell, e a artéria subclave esquerda. E o ducto, ou no caso aqui, o ligamento arterioso, fechando o anel. Como eu disse, são 2 tipos principais. O segundo tipo ocorre em 35% dos pacientes, que seria a artéria inonimada esquerda, essa daqui, dando origem ao arco, que se origina, na verdade, do arco aórtico à direita. Seria uma imagem espelho, que eles chamam. Seguida da carótida
direita, subclave direita, e mais de 90% dos casos estão associados à cardiopatia congênita. Então, das anomalias de ramos e de aorta, esse daqui é o que mais está associado, então, à cardiopatia congênita, principalmente tetralogia de Fallot e truncos arteriosos. Tem uma figurinha aqui também mais fácil para visibilizar. Então, a arco direita, aqui, essa artéria inonimada, né, dando origem aqui carótida esquerda, subclave esquerda, né, na sua porção terminal. Aqui a gente vê a carótida direita, subclave direita, e aqui por trás, abraçando, né, o esôfago e a traqueia, o ligamento arterioso. Então, é outra variação dessa anomalia. Temos também a artéria inonimada anômala. Não tem uma outra imagenzinha, não consigo uma imagem melhor, mas essa imagem a gente consegue ver. É 10% dos casos só essa anomalia. E ela ocorre quando a artéria inonimada se origina distalmente e à esquerda do arco aórtico. Então, nesse caso, o arco aórtico está à esquerda, a gente pode ver, né? A traqueia está aqui, então ele está à esquerda dela. E se origina aqui essa artéria inonimada, que dá origem, né, à carótida direita, subclávia direita, e ela passa aqui anterior à traqueia de uma certa forma que comprime essa traqueia na sua porção anterior. Então, como eu disse, né, ela pode ou não comprimir a traqueia, e ela normalmente ela causa sintomas discretos, porque a compressão é mínima. E ela normalmente é associada com quadros de CIV, né? A cardiopatia congênita associada a ela é CIV. A artéria subclave direita aberrante, a gente já viu alguns casinhos aqui, né? Lógico, com outras cardiopatias associadas, mas ela sim seria uma anomalia que o livro diz como a mais comum nesse caso, só que ela é subdiagnosticada. Então, a prevalência é cerca de 0,5% na população geral, mas é subestimado isso porque a maioria é assintomático, então acaba que não se faz o diagnóstico. Então, ela ocorre quando a subclave ela se origina a partir da aorta descendente. Então, aqui o arco aórtico à esquerda da traqueia, né, o primeiro ramo, que aqui no caso o tronco braquicefálico, né, a carótida direita, a carótida esquerda, subclave esquerda, e aqui no finalzinho a subclave direita, que ela passa posteriormente ao esôfago, dá a volta por trás aqui do esôfago, e então configurando um anel vascular. Nesse caso, é, né, uma forma incompleta. Por isso que, na maioria das vezes, é assintomático. As crianças não têm nenhum sintoma quando é somente essa anomalia. Ela pode ter o divertículo também, que é a dilatação, nessa imagem não tá desenhada, então quando tem, aí pode ocorrer uma compressão realmente mais importante. Geralmente ela é isolada ou pode estar associada com coactação de aorta ou interrupção do arco aórtico. E interessante que a incidência dela passa a ser muito alta, 38%, em crianças com síndrome de Down e outras cardiopatias congênitas. Artéria pulmonar esquerda anômala, que é o sling vascular. Então, como eu disse, essa já não tem a ver com a aorta, né? Nós estamos falando agora da pulmonar. Então, ela é uma anomalia rara. Então, ocorre que a pulmonar esquerda ela vai ter uma origem na pulmonar direita. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, a tronco pulmonar direita. Ela se origina aqui distalmente na artéria pulmonar direita. Cursa pela porção proximal aqui do bronquifonte direito, passa por entre a traqueia e o esôfago, então ela passa atrás da traqueia, mas na frente, né, anterior ao esôfago, indo para o hilo do pulmão esquerdo. Então, cerca de 10 a 20% vão ter defeitos associados, então canal arterial, CIV, CIA, defeito de septo, ventrículo único ou anomalias do arco aórtico também. Então, ela vai ter uma compressão aqui, posterior da aorta e anterior do esôfago. As manifestações clínicas, então. Bom, se é compressão de esôfago e traqueia, então,
principalmente a parte de traqueia, a gente vai ter o quê? Estridor inspiratório e problemas para alimentação no que se diz respeito ao esôfago. Aí vai depender mesmo da compressão. O duplo arco aórtico, ele vai ter sintomas, normalmente ele tem mais sintomas, né? Ainda no período neonatal ou até os 3 meses de vida. É comum até observar nessas crianças que têm principalmente duplo arco aórtico uma hiperextensão cervical desses lactentes. É uma forma que eles têm de desobstruir a via aérea, digamos assim. Então, eles tendem a ficar com o pescocinho hiperestendido na posição deles. Tem pneumonia de repetição, isso é bem comum nos anéis vasculares com compressão importante, e o sling vascular, né, aquele causado pela artéria pulmonar esquerda, ele vai estar associado com atelectasia, enfisema ou pneumonia do pulmão direito, porque como ele cursa na porção proximal do bronquiofonte direito, ele pode ter compressão desse bronquiofonte, então prejudicando o pulmão do lado direito. O exame físico pobre, digamos assim, ele frequentemente é normal. Se for uma anomalia isolada, ele vai ter alguma alteração em cerca de 25% dos pacientes, quando tem associação com uma outra cardiopatia congênita. Aí o exame vai depender do tipo de cardiopatia que essa criança vai ter também. E o diagnóstico? Normalmente ele é feito por imagem, por métodos de imagem. O primeiro método que normalmente é realizado é a radiografia de tórax, até porque o sintoma que preocupa mais os pais e os médicos no início, antes de ter uma suspeita, é sintoma respiratório, e às vezes pneumonia de repetição. Então, o raio-x, a radiografia é a primeira a ser feita. Então, a gente vai notar, eu não coloquei uma imagem de uma radiografia aqui, tem uma imagem de um esôfago baritado que tem mais para frente, que é melhor para ver, porque não consegui achar nenhuma melhor para a gente visibilizar. Então, nota-se o arco aórtico à direita, em alguns casos, já dá para observar desde a radiografia, e, nesse caso, o desvio da traqueia para a esquerda. Então, normalmente, a traqueia fica desviada, a gente consegue ver o sombreado dela à direita, nesse caso, ela vai estar para a esquerda. As incidências, então, que a gente utiliza é a posterior anterior e perfil. Nessas incidências, pode ser que a gente consiga ver uma compressão da traqueia quando tem forma completa desses anéis. Pode haver também, no caso do sling vascular, né, da pulmonar esquerda anômala, uma hiperinsuflação ou mesmo a atelectasia do pulmão direito. Então, já pode sugerir esse tipo de anel vascular. Então, a esofagografia com bário. Então, ela faz o diagnóstico na maioria dos anéis vasculares. Então, se normal, ela não exclui, né, mas provavelmente esse anel vascular ele não é significativo. Então, no caso do duplo arco aórtico, lá no final eu coloquei um esqueminha que a gente consegue ver de forma rápida tudo isso. Então, o duplo arco aórtico a gente vai ver no esôfago, né? Passa um contraste pelo esôfago, então a gente vai ver 2 entalhes do lado esquerdo e do lado direito, na incidência posterior anterior, e um grande entalhe em perfil, que são as compressões. Então, isso já, por si só, faria o diagnóstico. O arco aórtico, então, que é à direita, com o ligamento arterioso à esquerda. A gente continua vendo esses 2 entalhes, só que do lado esquerdo vai ser menor, porque ele é feito pelo ligamento, né, que com certeza é menor do que a aorta, na incidência posterior anterior. E se tiver um entalhe grande em perfil, aí a gente pode suspeitar desse divertículo de Commerell também. Mas a gente vai ver melhor na tomografia ou na ressonância. E o sling vascular, além de um grande entalhe anterior ao esôfago, em perfil, na altura da carina, a gente vai ver o que a gente disse antes, que dá para ver na radiografia, que é a atelectasia, pulmão direito, etc. E o detalhe que é o único anel vascular que tem um entalhe no esôfago anterior. Então, todos os outros vão ter entalhes posterior, quando a gente vê em perfil. Esse é o único que vai ser anterior. Então, se você fizer esse exame e tiver ali um entalhe na frente do esôfago, fecha o diagnóstico, basicamente, desse sling vascular. Na inanimada, esquerda anômala, não tem alteração, a gente não consegue ver compressão. Então, aqui um exemplo do livro do Myung Park, né? Aqui em posterior anterior, o esôfago com contraste, né?
a gente consegue ver, a imagem aqui para mim está escura, não sei se para vocês conseguem ver, mas aqui onde eu estou apontando seria, né, o bronquiofonte direito, a carina estaria por aqui. Então, aqui na seta, que é essa imagem escura, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver uma subclávia direita aberrante. Não, então, ela parte daqui, parte da aorta e vai para a porção medial, em direção ao ombro direito do paciente. E, em perfil, a gente vê esse entalhe posterior do esôfago. Então, a ecocardiografia e mapeamento de fluxo com cores, né, o Doppler. Ela é útil para diagnóstico vascular e exclusão de cardiopatias congênitas, porém, a investigação segmentar e cuidadosa do arco aórtico dos vasos da base é importante. E quem faz eco sabe que avaliar a aorta, né, arco aórtico e suas ramificações não é uma coisa muito fácil no eco. Então, a limitação é justamente essa. Então, assim, o ligamento arterioso ou então o arco aórtico, que ele é atrésico, ou seja, não passa fluxo, então a gente não vai conseguir ver no Doppler. Então, já por isso é mais difícil, a gente não visibiliza essas lesões, digamos assim. A identificação de compressão de estruturas da linha média, que está por trás do externo, a gente também não vai conseguir visibilizar, nem mesmo suas relações com as estruturas vasculares ao redor. Então, o eco ele fica bem limitado nesse tipo de anomalia, de alteração. Mesmo assim, eu consegui peguei da internet, desse site, que é o site do livro do Talgueva, né, que a gente tem acesso pelo próprio livro, é um link. Então, aqui a gente tem uma imagem, deixa eu clicar para ficar rodando. A gente tem uma imagem de um arco aórtico duplo, né? Essa é uma janela supraesternal. Então, a gente consegue ver, na verdade, aqui... Deixa eu pausar. Vamos ver onde que pausa. Ops. Bom, vamos pausar aqui. Aqui no meio a gente veria o que seria a traqueia. E aqui a gente vê quatro círculos escuros. São as carótidas e subclávias, né? Na origem da carótida e subclávia, direita e esquerda. Então, a gente consegue ver aqui em movimento, né? Elas se unindo ali no arco aórtico dorsal. Aqui é uma imagem também do arco aórtico duplo, só que aqui com um mapeamento de fluxo, né? Com Doppler. Então, a gente pode ver também, aqui no meio seria a traqueia, e aqui passando dos dois lados o arco aórtico. Nesse vídeo, é um vídeo do arco aórtico à esquerda, né, normal, porém com uma subclávia direita aberrante. Então, a gente vê aqui a aorta. Nesse aqui não dá para ver, não consigo enxergar a traqueia, mas pode confiar em mim que é a esquerda esse arco. Então, a gente vê aqui um ramo partindo em direção medial, né, para o lado direito, seria essa artéria subclávia direita aberrante. Ela passa aqui posteriormente pela traqueia, fazendo o anel vascular. Acho que essa é a última imagem de eco, né? Vídeo de eco. Aqui a gente pode ver o sling vascular. Então, aqui no meio é a aorta. E a gente consegue ver a artéria pulmonar, a pulmonar direita aqui no caso, e se originando dela a pulmonar esquerda. A traqueia estaria nessa posição, né? Então, esse é o lado esquerdo que eu estou apontando. Então, a traqueia está à esquerda da pulmonar esquerda. Então, a gente vê ela se originando aqui, vindo posteriormente ao que seria a traqueia e indo para a porção à esquerda, para o lado esquerdo. Bem interessante. Bom, tomografia, ressonância e angiografia com subtração digital. Que, na verdade, isso aqui é a renderização 3D, né, que a gente vê aqui. Então, elas revelam não apenas a posição da estrutura, mas também do esôfago, da traqueia e dos brônquios. Então, por isso é bem melhor do que o eco. Ela consegue ver a relação de todas essas estruturas. Então, no caso, a ressonância é excelente, né? Uma excelente substituta da angiografia, que era usada antigamente. Vantagens e desvantagens da tomografia e da ressonância.
Tomografia é rápido em adquirir imagem, isso é ótimo. Não precisa de sedação, né? É igual a ressonância. Mas, como desvantagem, tem radiação e contraste endovenoso, contraste iodado. Então, a ressonância não tem radiação e nem tem contraste iodado. Só que ela, né, demora para se obter, tem que sedar, e como as crianças já têm, normalmente, grau de obstrução de via aérea, isso passa a ser uma complicação séria, correndo alguns riscos. Necessidade de intubação e tudo mais. Aqui também do livro, no site do livro do Talgueva, uma imagem de renderização em 3 dimensões de ressonância, tá? Não é de tomografia, isso daqui, de um duplo arco aórtico. Então, aqui na frente é pulmonar, a aorta atrás com os ramos, aqui a gente já pode ver, e aqui a gente consegue ver a aorta, a direita e a esquerda, e no meio das duas estaria passando a traqueia e o esôfago. Nesse caso aqui, a aorta à direita seria dominante, porque ela é mais calibrosa, como a gente pode ver aqui. Também uma imagem de ressonância em renderização tridimensional de um arco aórtico à direita, com o subclave esquerda aberrante. Então, o arco aórtico, não dá para ver a traqueia aqui, ela estaria nessa posição, ela estaria por aqui. Aqui a gente consegue ver a subclave esquerda aberrante. Deixa ele virar de novo. E se vocês observarem, tem uma dilatação na porção basal aqui dessa subclave. Esse aqui seria o divertículo de Commerell, que causaria maior compressão, no caso. Aqui. Bom, a angiografia aórtica e cateterismo cardíaco ficou no passado, por esse tipo de lesão. Então, ele só delineava a vasculatura normal do arco, mas a tomografia é muito melhor, a ressonância também, porque no caso da angiografia ela é invasiva e ela não tem a capacidade tomográfica, né, de vários cortes, vários ângulos, né, que é o que a gente chama de multiplanar. Mas aqui tem uma imagem do livro do Byung Park de um sling vascular de uma angiografia. Então, a gente pode ver aqui o tronco pulmonar, dando origem à pulmonar direita, e aqui a pulmonar esquerda, saindo da pulmonar direita, e passando posteriormente a traqueia anterior ao esôfago. É difícil de ver a relação nessa imagem, como eu disse, não é multiplanar, mas essa seta aqui no meio, onde eu estou passando, é a posição da traqueia. Então, a traqueia estaria passando aqui, então a APE abraçando a traqueia, e aqui o esôfago nessa posição. Bom, traqueografia e broncoscopia é o último método. Eles não vão adicionar muitas informações, né? Tem risco ao paciente. Ela é útil só no caso de malácia. Esses pacientes, eles costumam evoluir com traqueobronquiomalácia. Então, esse tipo de exame ajuda a avaliar essas lesões. Conduta clínica, então. Pacientes assintomáticos, sem tratamento cirúrgico. Lactentes, então, com sintomas discretos, a gente vai tentar, antes, né, de evoluir para uma cirurgia, a gente tenta com alimentação cuidadosa, alimentos pastosos, um tratamento agressivo de infecções pulmonares, que esse paciente eventualmente venha a ter, e acompanhamento para avaliar se realmente vai ter necessidade ou não de uma intervenção. E intervenção cirúrgica, quando a gente indicar, né, o momento, as indicações e os momentos certos. Então, indicação: insuficiência respiratória, história de infecção pulmonar de repetição e crise de apneia. Quando? Aí vai depender da gravidade dos sintomas, né? Se for, a gente pode indicar precocemente, então se na fase neonatal tiver bastante sintoma, com apneia, cianose e outros sintomas de obstrução, já pode indicar neste momento, senão a gente pode aguardar. Então, o que fazer? No duplo arco aórtico, normalmente ocorre a divisão do menor dos arcos, né, que geralmente é o esquerdo, né, por conta, se é o esquerdo, a gente faria a toracotomia esquerda. Então, ele só divide, né, ele não resseca, não é igual um canal arterial que ele vai ligar nas duas extremidades, por quê? Lembra que passa a carótida, né, a esquerda e a subclave esquerda ali, então ele não pode seccionar as duas extremidades, então ele só divide, para não ter mais esse anel fechado. Mortalidade na cirurgia é menor que 5%.
o arco aórtico, então, que vai para o lado direito, com o ligamento arterioso esquerdo. Nesse caso, é feita a ligadura e secção deste ligamento, pela toracotomia esquerda. Se houver um divertículo de Commerell, aí vai ter a ressecção do mesmo e a artéria subclave esquerda, que é onde estaria esse divertículo, vai ser transferida, então, para a carótida esquerda. Também a mortalidade cirúrgica é menor que 5%. A artéria inonimada anômala, como ela normalmente não causa sintomas, então aqui apenas 10% necessita de cirurgia, quando é feito, normalmente faz uma toracotomia anterolateral direita e a artéria inonimada, então, ela é suspensa, ela é ancorada no externo posterior para não ter essa obstrução. Então, não precisa de mudar ela de lugar, de transferir ela para outra posição, né, outra artéria. A artéria subclave direita aberrante. Então, quando indicado cirurgia, a gente faz a divisão da artéria aberrante e aí transloca ela normalmente para a carótida comum direita. Isso é o que o livro nos traz. E no sling vascular, né, na artéria pulmonar esquerda anômala, ocorre também a divisão cirúrgica com um reimplante da PE no tronco pulmonar. Então, por meio de esternotomia mediana e, neste caso, né, com auxílio de circulação extracorpórea. Seria a única indicação aqui, a única cirurgia aqui com circulação extracorpórea, a princípio. Lógico, isso aqui tudo pensando nesses anéis vasculares sem associação com cardiopatia congênita. Porque quando tem associação, aí, quando vai corrigir, acaba também corrigindo esses anéis. As complicações. Complicação aqui, no caso, é em relação aos sintomas obstrutivos. Então, o que é importante? A indicação dos pacientes operarem é os sintomas obstrutivos graves. Porém, mesmo depois de operado, esses pacientes eles vão continuar tendo os mesmos sintomas, que pode persistir por semanas ou meses. E normalmente é causado por traqueomalácia, porque, né, esse anel comprimindo a traqueia, né, desde da vida intraútero, depois quando nasce, se desenvolve, vai ocorrer então essa malácia. E é importante isso porque a gente tem que avisar os pais, né, os familiares, que a gente vai corrigir o problema, porém o sintoma vai demorar um pouco a passar. Não quer dizer que ele não vá passar, ele normalmente passa, ele melhora, mas ele pode demorar até meses. Então isso é muito importante. E, por último, para demonstrar as variantes de ramificação de arco aórtico, que é interessante. Porque a gente tem mania de, no eco, falar arco aórtico tipo bovis, por exemplo, arco aórtico bovino. Então, que é uma forma errada, a gente já vai ver aqui o porquê. Então, na figura A, a gente tem um arco aórtico de padrão habitual dos seres humanos, com as 3 ramificações, a inonimada, né? E dando origem à subclave à direita e carótida à direita, então, né, o tronco braquicefálico seria aqui. A carótida esquerda e a subclave esquerda. Ótimo. Aqui são 2 variações também em seres humanos. Né? Então, 2 ramificações. Na figura B, a gente tem a inonimada na mesma origem, dando origem à inonimada, dando origem à carótida esquerda. E na figura C, a carótida esquerda, ela se origina diretamente da inonimada, na porção mais distal. Então, isso aqui a gente erroneamente chama de tronco bovis. E por que erroneamente? Porque o tronco bovis verdadeiro, ou seja, de um bovino, é este daqui. Ele só tem uma ramificação, ele não tem 2. Ele só tem um tronco braquicefálico que vai dar origem a todas as outras ramificações. Então, agora a gente já sabe, a partir de agora a gente não mais fala tipo bovis. É mais fácil a gente falar 2 ramificações. E o resuminho, só para vocês verem, da Byung-Park, tem todos os 5 tipos principais, as imagens, e aqui o esôfago gabaritado, na posição de póstero anterior e de perfil, as complicações, tipo, o que faz a cirurgia, isso que a gente já falou. E minhas referências, livros do Dr. Ulisses, Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, o Byung-Park e o livro de cardiografia do Tal Keva. É isso. Obrigado.